tarde. Este tema é uma reflexão muito importante. E quando a gente coloca um título, Neurobiologia da Fé, pensa-se muito na quantidade de artigos científicos, quais são as propostas, os estudos atuais acerca da fé, como se isso fosse trazer para nós um suporte para aumentar a nossa crença. Nós vamos apresentar alguns artigos aqui que eu acho importantes para mostrar o subsídio e para mostrar que a fé não é uma coisa só de religião. Mas mais importante que nós precisamos de refletir nesses poucos minutos é acerca do papel que nós atribuímos à fé. Acerca do papel que nós atribuímos como ser humano, como filhos de Deus que somos, como pessoas que estão em crescimento, em formatação de um ser, em papel que nós atribuímos ao nosso desempenho no dia a dia, nas nossas tarefas, seja elas no lar, seja ela na nossa atividade de trabalho, seja ela dentro do trabalho da casa espírita, seja ela dentro do movimento que assim tanto nos enriquece como o movimento médico espírita, onde nós colocamos a nossa fé nesse dia a dia. Passou. Isso. Eu trouxe aqui, isso aqui eu fiz uma busca rápida na PubMed, que é um banco de pesquisa, e que eu coloquei as palavras fé e saúde, para a gente ver a quantidade de artigos que nós, só cruzando essas duas palavras. Então, é um tema que interessa. Se o tema interessa, é porque ele tem uma relevância. Aí nós vamos passar por essas relevâncias, a gente precisa de ter algumas definições que são muito importantes. Então, esses artigos, eles falam dessas definições, tanto o Harold Koenig, que é um pesquisador de saúde e espiritualidade, e nós temos essas três palavras que nós temos que entender: religião, religiosidade, espiritualidade. Então, religião é um conceito formal. É a prática, é ir à igreja, ir ao templo batista, ir ao centro espírita, assistir à palestra, aquele que aplica, aquele que recebe o passe, aquele que participa da reunião mediúnica, todo aquele rito que existe em todas as religiões. A religiosidade já é um pouco diferente. É como aqueles ensinamentos que a gente tem no nosso caminho religioso, na nossa casa religiosa, como que esses ensinamentos vão modificando o nosso dia a dia, como que eles vão impactando na nossa vida pessoal, como que eles impactam nas nossas tomadas de atitude. Quando nós conseguimos introjetar aqueles conceitos nas nossas atitudes cotidianas. Já a espiritualidade, ela independe de ter ou não uma religião formal associada. A espiritualidade é um sentimento, é um envolvimento. Então, eu gosto muito dessa definição, quando fala que espiritualidade é comprometimento. É quando eu sei que eu estou no universo, eu faço parte desta cadeia, então eu estou conectada com a natureza, eu estou conectada com os outros seres humanos, eu estou conectada com os animais, e dentro dessa cadeia, dessa conexão, eu tenho a certeza absoluta que algo me motiva. Eu acordo todo dia de manhã sabendo que eu preciso de fazer algo. E que esse algo, independente do que eu faça, independente da minha posição social ou econômica, é significativo. Já quando a gente fala de fé, e isso está nesse artigo aqui de cuidados paliativos, eles colocam fé como uma sensação de conexão com algo maior do que nós mesmos e envolve uma busca inata de significado, propósito e significação. Então, a fé, ela perde aquele contexto religioso. É uma crença na capacidade que todos nós temos de autogerir sentimentos na busca e na realização de algo que realmente signifique, que causa impacto, não só em nós, mas no ambiente ao qual nós estamos inseridos. Pode passar que não está funcionando.
Aqui nós temos outro artigo do Alexander Moreira, que ele vai estar numa mesa aí do Simpósio Internacional, e do Harold Koenig, e do Giancarlo Lucchetti, sobre a espiritualidade na saúde mental, no qual ele faz essa descrição. E eu trouxe que acho muito importante, o que é religiosidade extrínseca e intrínseca. Então, a religiosidade extrínseca é aquela religiosidade na qual eu compareço a uma prática religiosa, em uma casa, em um templo, vou lá todas as semanas, às vezes até mais do que uma vez pela semana, dia da semana, mas aquilo não modifica em nada a minha atitude e a minha prática no dia a dia. Então, eu vou à casa espírita, saio da casa espírita, a Antônia é médica, mas, assim, dentro da casa espírita, ela é espírita. Saiu da casa espírita, ela é uma pessoa totalmente diferente. Então, a pessoa se dissocia, ela vai, é a prática externa. A religiosidade intrínseca é aquela na qual aqueles ensinamentos entram, é a verdadeira religiosidade, entram e modificam cada pensamento, cada atitude, com dificuldade. Aí nós lembramos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Allan Kardec coloca lá que o verdadeiro homem de bem, assim como o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Isto é religiosidade intrínseca, para que a gente não confunda que estar na casa espírita, ser espírita, é igual a ser santificado. Não. Mas a gente, todo dia, mata um leão para estar melhor. Isto, sim, é quando nós estamos no caminho certo. Já esse artigo, ele é muito interessante, que ele vai começar, foram alguns artigos que foram realizados para entender. A fé funciona na saúde, todo mundo sabe. Agora, o mecanismo por meio do qual a crença atua na saúde, isso ainda está em movimento. Então, as evidências do momento é que tanto a religiosidade quanto a espiritualidade, ela altera o nosso organismo do ponto de vista fisiológico no sistema neuroendócrino, mudando a nossa saúde cardiovascular e a nossa função imunológica. Esse quadrinho eu trouxe só para a gente ver que no nosso sistema nervoso central, nós temos glândulas tipo o hipotálamo, a própria hipófise, e nós temos a adrenal, que é uma glândulazinha que fica no rim, acima dos rins. Então, esses sistemas é o que a gente chama de feixe neuroendócrino. Esse feixe neuroendócrino, ele atua na produção dessas substâncias, acetilcolina, norepinefrina e cortisol. Essas substâncias, elas são importantes no nosso organismo. A epinefrina, ela acelera os batimentos cardíacos, a norepinefrina do mesmo jeito, e a acetilcolina, ela vai fazer o efeito totalmente contrário. Já o cortisol é aquele hormônio importantíssimo, é aquela fominha que a gente tem todo dia, 9, 10 horas da manhã, que se a gente não segurar, a gente come tudo. É o nosso organismo se preparando para o dia, é quando o nosso corpo vai se colocando em posição atitude de trabalho, de combate, de uma forma geral. E quando nós temos alterações emocionais, algum tipo de distúrbio mais sério, um quadro depressivo, de tristeza, nós mexemos neste quadro, nesse eixo, aumentando alguns tipos de substâncias aqui, e essas substâncias vão alterar o nosso sistema imunológico. Aí a gente, às vezes, ouve falar, fulano ficou um pouco mais depressivo, ficou um pouco mais caído, e teve como resultado uma doença. Caiu a sua imunidade por um estresse, por um choque muito acentuado. Isso acontece aqui. Aquele artigo chama a atenção de que as pessoas que têm uma crença bem desenvolvida, que têm esperança, que aumentaram e encontraram um significado para a sua existência, essas pessoas, elas têm um melhor sistema imunológico. Aqui nós temos, pode passar isso, senão é importante. Aí nós temos esse artigo, que é muito interessante, é um artigo de 2004, mas ele é clássico, o Gilson até citou esse artigo ontem.
Foi um estudo feito analisando a frequência religiosa e taxa de mortalidade em 557 idosos. Então, aqueles idosos que tinham um bom condicionamento religioso, uma boa frequência, eles tiveram uma queda significativa da mortalidade. E, além da queda significativa da mortalidade, eles apresentaram níveis mais baixos de interleucina 6. Interleucina 6 é uma substância inflamatória, e ela está aumentada em uma série de doenças do sistema cardiovascular, outras doenças degenerativas. E a frequência religiosa, e a fé, e a perseverança desses idosos fizeram com que esses níveis de inflamatórios, pró-inflamatórios, reduzissem no seu sistema. Então, esse é uma evidência científica que atraiu para as pessoas a importância da conexão com alguma atividade envolvida com a fé. Pode passar. Pode passar, por favor. Aqui não está funcionando. Esse outro artigo é a mesma coisa. Eles fizeram uma avaliação entre a participação religiosa e a quantidade de cortisol que eles fizeram a dosagem. Então, aquelas pessoas que tiveram uma participação, intensificaram com modificação, realizando uma religiosidade intrínseca, apresentaram alterações no seu cortisol diurno, porque o cortisol, ele faz bem, mas quando ele se eleva muito, ele provoca aumento de peso, aumenta as taxas de glicemia, altera o colesterol, altera o funcionamento cardíaco, levando ao aparecimento de doenças cardiovasculares. Aqui eu vou trazer esta fala, que é maravilhosa, de um cardiologista, Herbert Benson, que tem o Instituto Mente e Corpo, no Massachusetts General Hospital, e ele falando sobre a questão da fé. Ele fala que nos 30 anos de prática de medicina, nenhuma força curativa é mais impressionante ou mais universalmente acessível do que o poder do indivíduo cuidar de si e de se curar. E acentua: os anelos da alma, a fé, a esperança e o amor são eternos, inclinações naturais que o pensamento ocidental moderno reprimiu, mas jamais subjugou. Aí eu trago também essa frase de William Osler. É um médico canadense, radicado em Nova York, e esse médico ele foi um ícone na época, porque ele tinha um atendimento humanizado. Então, as visitas dele em enfermarias eram imensamente concorridas. E ele escreveu muitas coisas sobre a fé. Ele tem publicações em revistas que ele falava sobre a fé. E essa aqui é uma das frases mais impactantes dele. Nada na vida é mais maravilhoso que a fé. A grande força motriz que não podemos pesar na balança nem testar no cadinho, intangível como o éter, inelutável como a gravitação, o rádio das esferas moral e mental, misterioso, indefinível, conhecido apenas por seus efeitos. A fé despeja uma corrente inesgotável de energia. Então, quando a gente vê assim, um profissional da área de saúde falar da fé com esta firmeza e grandiosidade, de forma tão assim, bem impactante, nós paramos para analisar como que nós, e isso é muito importante, nós já temos a evidência, nós já temos também nos livros espíritas, porque a gente se pega Emmanuel e Pensamento e Vida, ele fala exatamente isso. Leon Denis fala que uma das potências da alma é a vontade. Para alavancar a vontade, a gente necessita da fé. A fé, ela não é só aquela situação de eu saber que tem uma vida após a morte, de eu ter certeza que o perispírito, ele está ali impregnado com as minhas emoções. É como eu trabalho no dia a dia para impregnar o meu perispírito com as melhores emoções. Como no dia a dia eu posso olhar para cada pessoa que está à minha frente, independente do tipo de sentimento que essa pessoa possa despertar em mim, e tratá-la como uma pessoa como eu.
escutar as necessidades e as limitações daquela pessoa e compreendê-la como uma pessoa que está caminhando como eu, que está fazendo o mesmo trajeto. Como que eu posso pegar aquela criatura que está à minha frente, pedindo uma ajuda, e poder acolhê-la com o melhor das minhas palavras, com o melhor para ela poder também se envolver da fé. Aqueles que são cuidadores, e isto envolve não só quem cuida de algum familiar, de algum filho, alguém, mas especialmente aqueles que são profissionais da área de saúde, eles precisam de compreender, nós precisamos de compreender, que o movimento de fé, o movimento de nós acreditarmos no que nós estamos fazendo, independente das limitações e dificuldades que possamos ter no dia a dia, a maneira como nós fazemos é muito significativa. É uma gotinha no oceano, mas essa gotinha, ela traz para todos nós aquilo que vai fazer a diferença, porque faz primeiro em nós. Primeiro nós vamos nos fortalecer desta crença, e ao transmitir para o outro aquele comportamento, nós estaremos exercendo o verdadeiro caminho da fé. A fé autêntica, bem trabalhada e especialmente trazendo para nós os melhores benefícios. Esses benefícios da saúde, quando a gente lê, a gente quer tê-los, né? Imediatamente. Mas como será? Qual tipo de fé e qual que é o tamanho? Cada um de nós tem um tipo de exercício de fé. Às vezes, o exercício de fé que vai vir para o colega Nilson é intenso para ele. Para mim, pode ser uma bobagem, mas é o que é importante para ele desenvolver como ser imortal. Por isso que cada um sofre à sua maneira, à sua intensidade. Não tem sofrimento menor. Existe o sofrimento adequado àquela específica pessoa para fazer com que ela utilize as suas forças, as suas potências e exercite a fé. O exercício da fé é o exercício da vida. Não é eu crer em Deus, é eu crer na vida, é eu crer que eu sou e eu posso, que eu tenho condições de superar. Porque Deus está. Eu não preciso de falar, eu tenho fé em Deus, porque Deus está. E Deus provê. Independente de eu pedir ou de eu falar, eu posso pedir também, mas é importante que eu faça o movimento. Então, o exercício da fé é de movimento, e nós temos nas grandes biografias e obras, dos grandes vultos, o movimento que eles tiveram de realizar para chegar a este ponto culminante da fé. O quanto que eles, não só com sofrimento, o tanto que teve de desdobramento pessoal, de abnegação. A fé é um pouco de despojamento. Quando nós nos despojamos, quando nós nos desprendemos, isso é um ato de fé. Porque nós estamos dando mais valor neste momento àquilo que é essencial e àquilo que é verdadeiro. Que é aquela frase do Pequeno Príncipe que é tão intensa: o essencial é invisível aos olhos. Então, tudo aquilo que é muito palpável é para uma observação temporária. Já a fé, ela, como ele disse que é inelutável como a gravitação, intangível como o éter, é o que importa. Ela transcende o aspecto religioso. Então, é esse tipo de fé que nós precisamos de trabalhar. Eu trouxe aqui essa imagem que é linda, que é o Rio Parnaíba e o pôr do sol no Rio Parnaíba. Então, é uma coisa que é maravilhosa, é transcendente. Porque estar no meio daquele rio que parece um mar, o sol se pondo, e nesse dia nós fomos ver a revoada dos guarás. Eu acho que pulou um slide aí. A revoada dos guarás, que é um pássaro vermelho, e ele fica vermelho porque ele se alimenta do camarão, que é vermelho,
e o camarão come o mangue, que é vermelho. Então, é uma transferência, e ele tem uma cor maravilhosa. E é um momento muito bonito, e que a gente fica refletindo demais, porque todos os dias, às 5h30, aqueles pássaros chegam a uma determinada ilha para pousar e para dormir. Então, aquela ilha não é aleatória que eles escolhem, não é qualquer ilha, igual a gente, eu vou para um hotel tal. Não, é aquela ilha porque tem menos predadores. Como é que eles sabem que tem menos predadores? Qual que é a intuição que o pássaro tem e que nós não temos, nós não nos apercebemos para nós nos desviarmos dos caminhos mais escusos? O que está nos faltando para que nós não possamos nos aperceber dos chamados do Pai, dos chamados de Jesus, dos nossos amigos espirituais, para as nossas melhores escolhas do dia a dia? E esses pássaros chegam ali, chegam mais de 1.000 pássaros, são 30.000 pássaros, e eles vêm aos poucos, fazendo uma dança majestosa, quer dizer, a beleza da vida. É muito simples, mas eles estão ali mostrando um espetáculo. É como nós devemos fazer no nosso trabalho no dia a dia, com fé de estarmos fazendo o trabalho para Deus, para Jesus, que o trabalho não é só nosso. Então, nós estamos ali realizando algo sublime. E esse algo sublime não é só para o profissional de saúde, é para qualquer tipo de ação nossa. Não existe ação menor diante de Deus. Por isso é que Ele nos coloca para desempenhar diferentes funções na nossa existência, para que nós aprendamos a sermos mestres em todas as posições. Isto é uma atitude que nós precisamos de saber, que nós estamos ali desempenhando um papel, na certeza que podemos fazer o melhor. E essa revoada, quem nunca viu, eu recomendo, porque é um momento que a gente vê a grandiosidade de Deus, a gente vê o quão nós somos pequenos, percebemos que a gente pode trazer, com todas as necessidades do mundo moderno, todas as necessidades que nós temos no nosso dia a dia, mas nós podemos trazer simplicidade às nossas almas, buscando em minutos, que são minutos de refúgio do Espírito, a simplicidade interior, a conversa íntima. Eu gosto de falar altar íntimo. É o momento que a gente se entra para dentro de si mesmo e a gente se cuida. A gente se ama, a gente se referencia como algo muito precioso. Nós nos transformamos em opalas nesse momento. É linda aquela pedra, né? Em opalas, e a gente se empodera dessa energia, que a gente fala muito em empoderamento, né? Empoderamento é fé, não é nada mais além do que isso, confiança. E aí, naquele momento que nós estamos introjetados, nós vamos aumentar, buscar os recursos do alto e fazer cada vez melhor as nossas coisas, as nossas atitudes, os nossos agradecimentos. E a gente pode agradecer também a Deus por estarmos aqui neste momento, no estado da Piauí, pelo esforço da Kátia, pelo esforço de cada um que fez cada coisa para que esse evento acontecesse e para que nós estivéssemos aqui reunidos, revendo os nossos irmãos queridos. Mas mais do que se reunir e ver os irmãos queridos, é nós estarmos recebendo o afago e o carinho daqueles nossos irmãos mais amados que já não estão mais na pátria terrena, estão na parte espiritual, mas com a fé que nós temos e com a fé que eles têm, eles sabem que nós vamos conseguir cumprir o nosso propósito. Muito obrigada.